Pedimos em nome de Jesus que haja uma libertação na nossa nação. Que o Senhor Deus permita que a gente possa ter a nossa vida normalizada, sem as pessoas viverem com esse medo, Senhor. As pessoas cativas do medo. Em nome de Jesus, permita que até o final desse ano a nossa nação seja liberta, Senhor. Amém. Por favor. Abençoa então esses que estão hospitalizados, que haja cura, espírito de cura, venham sobre eles, ó Deus. Espírito de paz, venha sobre as famílias deles, ó Pai. Abençoa a nossa aula, abençoe a nossa manhã, que possa ser produtiva e que eu possa trazer frutos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos começar com 1 Pedro. E 1 Pedro é uma carta muito interessante, porque ele escreve aproximadamente no ano 64, e é uma carta que é tão interessante, porque a carta que ele escreve, ela é destinada para praticamente quase toda a Ásia Menor. Nós temos ali o relato de 1 Pedro, capítulo 1, quando ele fala que está escrevendo para forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O interessante é que quando ele está abordando essas pessoas, a gente vai observar que ele escreve essa carta para os que estão dispersos ou pessoas que estão em rota de fuga. Não, Anno Domini. Aí eu mudei um pouco, coloquei latim para ficar mais chique. Para o português é descer, mas para nós que somos acadêmicos vamos usar a língua técnica, né? AD Anno Domini. Então, assim, essa turma está fugindo. Ela está fugindo porque há uma perseguição. Agora, a gente pode imaginar que a fé cristã, né? A fé cristã, ela é uma fé nova no mundo. Porque as pessoas até então viviam vamos dizer, geralmente as pessoas dizem que, ou os estudiosos dizem que a cultura antiga era politeísta. Mas politeísmo, o que significa politeísmo? Vários deuses, né? Eles adoram vários deuses. Só que eu acredito que eles viviam no chamado enoteísmo. O que é enoteísmo? Enoteísmo é a crença em vários deuses, tendo um Deus principal. Como se politeísmo fosse isso aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Um Deus aqui, um Deus aqui, um Deus aqui. O enoteísmo era mais ou menos aqui, ó. Um Deus aqui e os outros deuses aqui. Entenderam? Você pega a cultura grega, você tem... Qual é o deus principal da cultura grega? Zeus. Aí você tem Zeus, aí você tem os outros deuses menores. Você pega a cultura nórdica, você tem Odin, aí você tem os outros deuses menores. Então, o Egito é a mesma coisa, você tem Ra, e depois você tem outros deuses. Então, o panteão de deuses da antiguidade, eles tendem mais para um enoteísmo do que para um politeísmo. Porque no politeísmo, adora-se vários deuses, mas todos eles estão no mesmo nível. São iguais. E o enoteísmo não, você tem um Deus principal e aí você tem uma casta de deuses inferiores. Então, você entender que a fé cristã, ela se acotovela no mundo onde espiritualmente praticava adoração a vários deuses, ia ser muito difícil
a fé cristã achar o seu lugar no espaço. Claro que ia ter contradição. E mais ainda, a gente vai observar que a fé cristã, hoje a fé cristã está sistematizada, você tem pastores, tem teólogos, nós temos todo um material teológico feito, temos as epístolas, e depois nós tivemos um período que se chamou patrística, não é? Da patrística, na época dos pais da igreja, os mestres, que teologizaram a fé cristã, que organizaram tudo aquilo que a gente acredita hoje nas nossas igrejas, nossas confissões de fé, pecado original, pecado atual, trindade, sagradas escrituras, norma de fé e prática, tudo isso são herança dessa turma da patrística, que começou aproximadamente no ano mais tardio, ano do século II, e ela teve uma duração até mais ou menos século VIII. Então nós temos aí vários séculos de patrística e tal. Mas quando você fala de fé cristã no século I, nós estamos falando de uma fé que chega no mundo onde encontra dificuldade. Vocês estão entendendo? Claro que vai ter controvérsia, vai ter ações contrárias. E por que a fé cristã ela vai ter contrariedade? Porque a fé cristã, diferente do politeísmo e do enoteísmo, qual é a base principal da fé cristã? Monoteísmo. O problema então não era a fé cristã por ser diferente das outras, mas era que a fé cristã não aceitava outros deuses, eles só aceitam Jesus. Mas você está numa cultura enoteísta, onde você tem que adorar todos os deuses para não deixar ninguém desagradado, não vai ter espaço. Jesus era só mais um. Jesus, você pode adorar Jesus, não tem problema. Nós também vamos adorar o seu Deus, mas vocês têm que adorar os nossos, porque se você não adorar um dos nossos, os nossos vão ficar. Inclusive, isso aí é uma coisa muito clara. Quando a gente estuda a antiguidade e estuda religiões antigas, você vai perceber que todos os deuses, seja do panteão nórdico, do panteão romano, do panteão grego, do panteão egípcio, todos eles eram vaidosos. Todos. Tinha um ciúme. Então, tá vendo? Ele adora mais do que você. Isso dentro da cultura. Claro que a gente sabe que os deuses não existem, mas dentro da cultura eles existiam. Não existiam de fato, mas existiam na narrativa. E a expressão deles seria umas coisas da natureza, né? Já que teve Sim. falta de chuva ou excesso. Exatamente. Deus. Isso. Então, quer dizer, o cristão chega e diz, não tem nada disso aí, só tem um e não vamos lá só um, ia dar confusão. Então, esses cristãos que Pedro está escrevendo, são cristãos que estão sofrendo perseguição e por isso que eles estão se dispersando. Só que tem outro detalhe, como eu acabei de falar, a fé cristã era muito nova, e não tinha uma teologia, e não tinha uns líderes. Você imagina, vamos dizer que eu sou um missionário, eu sou Pedro, eu estou evangelizando, vocês tudo pagão. Vocês são tudo pagão, e eu estou evangelizando vocês, aí vocês convertem. Vocês convertem, que maravilha, glória a Deus, aleluia. Bom, eu não posso ficar com vocês, que eu tenho que continuar pregando o evangelho. Ô Giovanni, você vai ser o pastor dessa turma. Aí tá bom. O que você vai ensinar? As igrejas eram assim. Eles pregavam o evangelho. Agora vocês se viram aí, porque eu tenho que ir para frente. Imagina, se hoje você ficar uma igreja sem pastor um mês, às vezes as coisas já descambam. Então a situação era complicada, e claro, os apóstolos estão escrevendo suas epístolas. Ok. Então aí tem uma turma que está fugindo por causa da perseguição, tem muita gente morrendo. E o que acontece com essa turma da dispersão? Essa turma da dispersão formada de gentios e judeus. O que eles fazem? Eles estão fugindo. Porém, como tem muita gente morrendo, eles estão pensando assim: será que vale a pena ser cristão? Não vale. Não vale a pena ser cristão. Porque ser cristão é sinal de morte. É sofrimento, é agonia. Não dá para ser cristão.
Então o que acontece? Alguns estavam querendo voltar para o... Quem era gentil? Queria voltar para o paganismo, porque pelo menos lá a gente não sofre. E os judeus queriam voltar para Moisés, porque também não sofre. Então a gente tem duas classes de pessoas na igreja que querem voltar para suas velhas vidas, porque não aguentam mais o sofrimento, não querem morrer mais. E Pedro escreve essa sua primeira carta dizendo: não façam isso. Ok? Os judeus querendo voltar. Os judeus querendo voltar para Moisés, para o judaísmo, para as leis mosaicas, e os gentios querendo voltar para o seu paganismo. Eu acho que vão voltar a adorar Apolo, porque pelo menos não. Amor, esse outro canetão tá legal? Daqui a pouco aí. Não é pra fazendo barulho. Mas está escrevendo ainda, né? Sim, mas tá gridinho os ouvidos. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante. Vamos ler versículo 3 a 6 para começar. Pastora, por favor, pode ler para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pausa, preste atenção. Olha como que Pedro está escrevendo de forma provocativa essa carta para esses irmãos. Ok? Com essas informações que eu dei para vocês, agora vocês imaginam como que essa carta chegou. Hã? Exatamente. Porque daí ele já começa falando de quê? Da ressurreição de Jesus. Ou seja, tem gente morrendo, mas calma, porque o nosso Senhor ressuscitou. Então ele já começa na jugular. Esperança. Ele já começa falando de esperança e começa falando de ressurreição, que é para a turma ficar consolada e se fortalecer. Continua, pastor. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcível, reservada nos céus para vós outros. Aqui é meio... Continua? Sim, até o 7. Não, até o 6. Até o 6, tá? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Exatamente. Então é o seguinte, veja, uma coisa bonita em Pedro, ele não nega o fato de que está acontecendo uma tragédia. Ele não minimiza. Deixe de ser bobo, vocês estão toda frescura. Ele não minimiza o fato de que tem gente morrendo. Mas o que Pedro faz? Eu sei que a situação é grave, eu sei que a situação é complicada, mas temos um Deus que venceu a morte. E só por esse fato de que temos um Deus que venceu a morte, já deve servir de força para nós. Porque mesmo que a gente morrer, a gente vai ressuscitar. Glória a Deus. Então, eu não sei se eu falei, eu acho que eu comentei com vocês aqui que a doutrina da reencarnação é cruel. Eu comentei com vocês aqui, né? Da crueldade que ou foi lá no CETEL que eu falei? Foi aqui, né? Da crueldade que é a doutrina da reencarnação. Do ponto de vista teológico, eu não quero nem entrar, porque não é mesmo, não tem respaldo bíblico, Deus abomina isso. Mas se você ficar na questão da filosofia, é muita crueldade, porque a reencarnação não resolve o problema. Pelo contrário, ela aumenta a dor. Porque a gente não quer morrer uma vez, vai ter que morrer um monte. Imagina. Você nunca resolve o problema da morte. É diferente da fé cristã, que ela tem resultado. Você morre uma vez e você vai ressuscitar o mesmo corpo. É isso que Pedro quer passar para o pessoal. Agora, olha que coisa mais interessante, pastor Giovanni. A partir do versos 10 a 12, tem um texto que eu acho riquíssimo. Eu vou pedir que o pastor pode ler para nós? 10. De 10 a 12. Da qual salvação queriam e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir
e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Quer ir? Sim, agora olha aqui, o que eu acho a riqueza aqui? Esse texto agora, ele fala exatamente para os judeus. Porque ali ele fala de profetas, profecias messiânicas. E olha o detalhe que ele fala. Olha o detalhe, e por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia com os olhos bem cirúrgicos. No versículo 11, ele fala que os profetas que estavam profetizando sobre o Cristo, eles no verso 11 diz que investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Ou seja, o que Pedro está revelando? Ele está falando uma revelação absurda, maravilhosa. Ele está dizendo que os profetas do Antigo Testamento, eles ficavam maquinando, pensando como que iria acontecer isso. E eles só puderam chegar a essa conclusão porque foi o próprio Jesus que os inspirou. O Espírito da profecia. E Pedro está dizendo o próprio Espírito de Cristo que neles estava. Ora, as profecias messiânicas foram dadas pelo próprio Messias. O que Pedro está querendo? Essa aqui, gente, é uma revelação fantástica. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo para essa turma que é o seguinte: ó, vocês creem nos profetas. E os profetas profetizaram sobre o Messias, não por eles, mas pelo próprio Messias, do qual vocês hoje pertencem. Ou em outras palavras, Pedro está dizendo para essa turma aqui, ó, não vale a pena negar, nós vamos ressuscitar. Para essa turma aqui, Pedro fala, não vale a pena negar, porque os profetas profetizaram através do Espírito do próprio Messias, ou o Messias que inspirou eles. E uma coisa interessante aqui, meus irmãos, olha o que ele diz ainda: ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Então ele fala que, falando para eles, para isso aqui também, que os profetas e suas profecias messiânicas atingiram o Cristo com sofrimento e glória. Olha que coisa interessante. Vai injetar a fé em qual vai passar. Exatamente. Vai passar e vale a pena sofrer, porque o que vem pela frente é uma coisa chamada eternidade. O que Pedro está falando, vale a pena até morrer, mas não negocie a fé e não volte para a antiga vida. E aí ele soma sofrimento com glória. O que ele está querendo dizer, pastor? Que quem sofre como Cristo vai ter a mesma glória que o Cristo teve. Romanos 8, 28, Romanos 8, 18. 17. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. E os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória virá. Então veja, o que eles estão querendo dizer? Olha, eu sei que vocês estão morrendo. Ele não minimiza a situação, mas ele diz assim: olha, esse sofrimento é temporário. O que vai acontecer é só perder a vida. Mas o que é perder a vida quando tem uma eternidade esperando? E como os crentes não entendem isso, né? Rapaz, hoje em dia os cristãos não aguentam um resfriado. Às vezes até a morte, eu estava comentando com os irmãos. Mas, irmão, a gente precisa entender na perspectiva de Deus. Até a morte é uma cura. Isso. Porque nos cura dessas mazelas dessa terra.
Exatamente. A morte Ah, mas por que Deus não curou? A morte é uma cura. é. Você sai de um patamar inferior, Depois de Cristo, a dimensão superior. a morte virou um portão dimensional. Então, Pedro está dizendo para esses irmãos, e essa carta, com certeza, teve centenas de cópias para espalhar para toda essa região. Vocês imaginam a igreja que está escondida em algum lugar? Eles não tinham prédio como a gente tem hoje. Eles não tinham lugar, eles se reuniam nas casas. Agora, como eles estão fugindo, com certeza eles estavam na casa de algum cristão. E todo lugar tinha cristão. Então, eles estão na casa de algum cristão. E lá, gente, ó, uma cartinha fresquinha aqui do irmão Pedro. E eles estão lendo a carta. Isso passou. Eu acredito que essa carta teve muito resultado. Olha nós aqui. Esperança viva mesmo. Esperança viva, olha nós aqui. Ou seja, eles não desistiram. Alguns, um outro com certeza desistiu, mas a igreja como um todo resistiu. Então essa carta foi um bálsamo, foi uma força muito grande para aquela igreja. E eles resistiram a essas questões. Interessante que no ano 220, Justino, ou Marte, que apelido, ele escreveu o seguinte para o imperador romano: nós cristãos somos de ontem, e hoje invadimos as grandes cidades, as pequenas cidades, as vilas, os povoados, a capital, o senado e o palácio. Ele escreveu para quem? Para o imperador romano. O que acontece? Justino era advogado. Então o que acontece? No ano 220, de acordo com os estudiosos e Eusébio de Cesareia, metade do Império Romano era cristão. Em pouco mais de 150. No ano 180, Roma estava tomada pela fé cristã. O cristianismo foi dado como um fator chave para a destruição do Império Romano. Isso. Que era baseado no escravismo. Isso. O cristianismo implodiu o escravismo, que era a base da economia romana. O próprio exército. Na verdade, a fé cristã inflacionou o mundo antigo. Porque faliram fábrica de deuses, os templos pagãos ficaram vazios, sacerdotes perderam o emprego, houve uma revolta danada, o exército ficou abalado porque metade do exército adorava Ares e a outra metade adorava Cristo. Houve literalmente uma ebulição. Então, o cristão sofre por causa dessas coisas. Vocês estão destruindo a economia. Se você pensar, sair do campo, pastor Giovanni, se você sair do campo teológico e ir para o campo social e econômico, a fé cristã causou muito prejuízo. Inflacionou, o denário foi lá para cima, não, foi lá para baixo, né? É porque ela prega justiça social, igualdade. Isso, não. Os poderosos não quer, né? Por quê? Porque o mundo foi criado num sistema. Um sistema Opressor. contra Deus. E no sistema contra Deus, todas as mazelas humanas e os problemas sociais, eles são atacados. Sim. Não tem esse sistema aí, tem um outro aí. Baseado no amor, né? A fé cristã, então, ela implodiu o sistema romano. Ela implodiu todo o sistema. E veja, o sistema romano, o comércio, a economia, ela estava muito ligada com religião. A religião foi afetada, toda a economia foi afetada. Deixa a Aparecida do Norte toda virar protestante. Entende? É interessante, né? Que os países protestantes são mais desenvolvidos e ricos hoje, né? Exato. Uma coisa impressionante. Exatamente. Porque justamente prega isso, a igualdade dos homens. Honestidade, negócios e a questão da justiça social mesmo, igualdade. Eu queria fazer um trabalho na faculdade com esse tema, né? Mas a minha professora não deixou. Eu queria fazer uma monografia trabalhando na questão socioeconômica, política, ligada à religião. Então eu ia apresentar os países, as suas religiões e índices econômicos.
Ela falou, não, porque isso aí você pode causar um constrangimento, porque daí são trabalhos que você tem que apresentar em banca, né? Mas eu ia bem nessa linha que você falou. Porque, ó, Aí você entende que Max Weber teve uma visão totalmente equivocada do protestantismo. Eu li aquela obra do Max Weber, né? Fui obrigado a ler no mestrado, mas assim, quando você lê ali na obra dele, você vê que o cara teve uma visão totalmente errada do protestantismo. Na verdade, ele teve uma visão ofuscada, né? Do protestantismo dos poderosos ingleses só, mas não do protestantismo de forma geral, né? Ok. Foi isolado. O Pedro vai dizer ainda na sua carta sobre a santidade na vida. Agora esse versículo aqui, sede santo porque eu sou santo, a gente lendo hoje, não tem muito sentido. Agora vai ler isso aqui no século I com um monte de gente morrendo. Não é? Ele vai dizer sobre invocar a Deus, fala sobre amor, no final do capítulo 1 fala sobre a santidade no amor. Ele também ainda fica falando sobre vencer a morte, e ele vai falando sobre toda a carne como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, cai-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Agora a palavra do Senhor permanece eternamente, qual? Ele está acabando de escrever um. Qual é a palavra do Senhor permanece eternamente? Hoje a gente fala que é a Bíblia, mas naquela época não tinha Bíblia. Era a palavra do Cristo. O Logos. O Logos. Porque quando Pedro ia pregar, o que você acha que ele ia fazer? Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí no livro, uma carta que eu escrevi. Era no Gogó, né? Era no testemunho oral. Eles ensinavam o que Cristo ensinou. Então, essa palavra que é eterna é aqueles que ensinaram que veio do próprio Cristo. Claro que depois que as epístolas foram escritas e inspiradas por Deus, elas se tornam toda a palavra de Deus, agora escrita, não mais falada. Só que também tem um fator positivo naquela época, aquilo que você transmitia do outro, hoje a gente fala sobre plágio, sobre citar fonte, uma coisa toda. Mas antigamente você não poderia falar em nome de alguém exatamente porque ele não tinha falado. Era nosso testemunho, né? Então os apóstolos, com certeza, tudo que eles falavam, eles tinham toda essa consciência e observação. Eles estão falando exatamente aquilo que Cristo ensinou. Nos bastidores, né? Porque com certeza eles ensinaram, talvez em uma pregação, um encontro com as pessoas, coisas que não ficaram registradas nos livros deles. Mas que com certeza tudo foi passando na tradição oral. Né? Que é coisas, por exemplo, que nossas famílias ainda guardam até hoje. Eu aprendi lá no meu tataravô. Por quê? Porque alguém contou. E contou o fato como ele foi. Né? Então, se você pega a palavra de Deus, você vai levar isso mais sério ainda. Eu não posso acrescentar ou tirar coisas que Deus O Pedro vai dizer aqui no verso 25: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ele termina. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Qual a palavra que foi? Eu creio que essa foi a força mesmo da igreja. Sim. Porque não era só palavra, era vida. Era vida. Então eles testemunhavam, cada cristão era um testemunho. Você pode imaginar o impacto? Eles eram, né, não tinha. Você pode imaginar o impacto? Uma autenticidade. O impacto de você ouvir uma pessoa que andou com Cristo? Nossa. Meu Deus. Veja. Estou passando aqui. João foi o último apóstolo vivo. João tinha um discípulo. Lembra do nome do discípulo de João? Marcos. Não. O Marcos era de Pedro, né? Ele teve um discípulo, Policarpo. Policarpo. Mas não é o pai. Um dos pais da igreja. João teve um discípulo, Policarpo. Inclusive, Policarpo morre com 80 anos. Nossa, Morre com 80 anos e morre mártir. Policarpo tem um discípulo chamado Irineu. Agora, você pode imaginar aqui, esse e esse tem discípulos. Ele era chamado o pai da Ásia, pai dos cristãos. E esse tem discípulos. Você pode imaginar aqui, gente, João, Cristo. Cristo era o mestre dele. Cristo.
Então, observa aqui, ó. Cristo tem um discípulo chamado João. Seja bem-vinda. João andou com Cristo. João tem um discípulo, Policarpo. Policarpo é discípulo de um homem que andou com Cristo. Policarpo tem um discípulo, Irineu. Irineu é um discípulo de um discípulo de um discípulo que andou com Cristo. Isso aqui foi quente nos primeiros 300 anos. Ou seja, o que manteve toda essa fé cristã em pé era essa corrente de discípulos e discípulos e discípulos. E agora você imagina, por exemplo, eu tive um professor no curso que eu faço de pós, em Campinas. O meu professor do meu curso foi aluno de Rusto Gonzalez. Rusto Gonzalez, para quem não sabe, é um dos caras mais lidos em todas as faculdades do mundo inteiro. E ele tem uma enciclopédia sobre a história da igreja, que é chamada a era dos gigantes, a era dos altos ideais, a era do sofrimento, ele tem 7 volumes aí de enciclopédia do cara. Ele é referência absoluta em história da igreja. O pastor Giovanni conhece a obra de Rusto Gonzalez. E eu sou aluno do cara que ficou com ele. Agora você imagina um cara que andou com Cristo, pô. Bebeu da fonte. Agora vocês imaginam quantos detalhes eles não perguntam? Vem cá, como é que ele era? Como é que ele descascava a maçã? Ele era canhoto ou destro? Então, Pedro vai enchendo a fé desses cristãos que estão sofrendo com todas essas informações para eles, né? Você quer falar, Lisa? Não, é Rusto Gonzalez. Rusto, porque ele é espanhol. Ó, Rusto Gonzalez. Historiador da igreja. Rusto Gonzalez. Ok, 1 Pedro vai nessa toada da importância. Agora, você abre no capítulo 3 de Pedro, você vai ver. Eu acho fantástico. Capítulo 3, Pedro está falando sobre os deveres dos casados. Pô, os camaradas não estão tendo vida comum, meu. Os caras estão pisando na bola, fugindo para não ser morto. E Paulo falando, não, os maridos têm que amar as esposas. Pô, mas numa situação normal tudo bem, mas olha que coisa interessante. O que Pedro está querendo fazer com isso aqui? Ele está querendo também, em relação a dar esse ensinamento cristão, está querendo fazer eles lembrar o seguinte: mesmo sofrendo, a vida cristã continua. Quem está casado tem que ter uma vida de casado. Mesmo debaixo de sofrimento, nada muda. Conselhos práticos, né? Está dando conselhos práticos. Conselhos práticos, porque era uma cultura diferente. Sim. E de repente ele tem que dizer assim, o padrão cristão é esse. Né? Você tem que seguir esse aqui. O que estiver fora disso aqui é paganismo. Sim. E outra coisa, era comum na época a poligamia. Sim. Então, mas o enfoque que eu quero dar é o seguinte: Pedro escreve como se eles estivessem tendo vidas normais. Eles não estavam tendo vidas normais. Os caras estavam fugindo para não morrer. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: mesmo fugindo, mesmo para não morrer, o cristão tem que continuar com a sua vida comum. Suas responsabilidades. Aí, ele no capítulo 3 vai falar sobre isso. Ainda no capítulo 3 ele fala sobre o amor fraternal, sede misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Quer dizer, o cara quer me matar, como é que eu vou bem dizer um infeliz desse? Ele vai falando, no versículo 11, aparte-se o mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, são conselhos da vida prática para quem está fugindo para não morrer. O que Pedro está querendo dizer é exatamente isso. Vocês precisam continuar a vida comum. No capítulo 4 ele vai falar sobre a morte para o pecado. Ele fala deveres dos crentes uns para com os outros, sede mutuamente hospitaleiro.
Claro, a hospitalidade naquela situação devia acontecer mesmo. Porque eles estavam recebendo cristãos. Quando a gente fala assim, pastor Giovanni, que a gente tem que ser hospitaleiro hoje, tudo bem, eu vou ficar na casa do pastor Giovanni. Mas você falar ser hospitaleiro nessa situação, significava que você estava cometendo alta traição com o império. Você está sendo cúmplice. Como é que você está recebendo um refugiado na tua casa? Se você recebe um refugiado na tua casa, você compactua com o crime dele. Ser hospitaleiro em 1 Pedro era uma coisa complicada. Mas aí ele fala que ele tem que ser hospitaleiro, mesmo que você morra também. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, recebe os irmãos aí e não deixe de fazer culto não, continue fazendo culto. Era um conselho meio maluco para aquela situação, mas olha como é que respinga na gente hoje de maneira sobrenatural, né? Ele vai falando em 1 Pedro capítulo 5, ele dá uma chamada nos pastores: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores. Então, ele está apresentando para os pastores daquelas igrejas, por isso que ele usa o termo no plural, para pastores, aquelas igrejas, daquelas dispersões, daquela dispersão, naquelas regiões ali. Alguma pergunta, alguma palavra? Frase forte essa aqui, né? Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ou seja, tem muita manipulação hoje dentro da igreja, pastor usando indevidamente, né, sua posição, seu cargo. Em vez de ser modelo para o rebanho, como diz aqui, eles usam de manipulação, né, de se sobrepõem às liberdades individuais e acabam, né, sendo dominadores em vez de exemplo para os fiéis. Sim, porque a ideia, originalmente aqui do texto, você fala dominadores, ele está fazendo referência a quem? César. Ou, em outras palavras, alguns pastores estavam transformando a igreja no seu reino pessoal, no seu reino particular. César é o dono do império, vocês só pertencem a mim. E é o mesmo espírito hoje. É a mesma questão que a gente vai observar, né? A gente vai observar nos ditadores do mundo. Pega um ditador qualquer. Muammar Gaddafi. Pega qualquer ditador da África. Idi Amin Dada. Agora eu fui lá longe, né? Dos mais famosos, né? Até mesmo entre os escravos tinham os dominadores, Kunta Kinte. Kim Jong-un. Então veja, você pode observar que esses dominadores, eles olham para os seus dominados como posse particular. Por que eles estrupam as mulheres, eles praticam todo o crime? Porque, na verdade, eles não estão cometendo crime, eu estou usando aquilo que é meu. Tira a propriedade, tem um rei, tem um harém de mulheres. Gaddafi tinha. Pedófilo. Então, qual é o objetivo? Por que os caras, os dominadores são assim? Porque esse é o espírito dos Césares. Não é, quando eu digo que o império me pertence, eu estou querendo dizer tudo mesmo, até as pessoas. Então nada pertence a ninguém, tudo pertence a mim. Essa ideia de Pedro na sua carta para os pastores era para combater essa ideia, vamos dizer, cesariana, e que chega nos nossos dias, o pastor Giovanni, você falou bem, com o mesmo espírito de César. Então tem pastores hoje
que eles são donos da igreja, literalmente, tanto é que não é uma cruz que está representando, aí está a foto do cara que é o dono daquela igreja. Aí você vê uma igreja cristã, você vê uma cruz, você vê uma pomba, né? Aqui em Moarama mesmo tinha um pastor que fazia isso. Mas, Ele fazia um banner e botava em várias partes da igreja, e quando ele entrava no culto, todo mundo tinha que bater palma. isso. E ficou bravo porque os irmãos não queriam bater. Então, quando você vê grupos religiosos, aí você tá a foto do cara lá, ele é o dono da igreja. É uma questão psicológica. Então, você observa que esses dominadores, e Pedro vai dizer, para os pastores dos seus dias, vocês não são Césares. E para os pastores de hoje, Deus, na sua infinita sabedoria e graça, está dizendo para os pastores: olha, vocês não são donos de ninguém, tudo isso aí me pertence. Vocês são apenas conservos, mordomos, co-pastores. Nem pastor, na verdade, nós somos. Está até errado dizer que nós somos pastores. Nós somos co-pastores. Pastores auxiliares. Né? Então, aí vai aquela discussão que nós tivemos no tempo passado, que eu acho que pastor é diferente de líder. Também é. O líder manda, o pastor serve. O líder, ele se eterniza. O pastor tem que estar pronto para morrer. E a obra não pode parar. O líder possui. O pastor doa. Se doa. Tem muitas igrejas que fecham depois que o seu líder morre. Então, quando você para observar essa tabela que eu faço aqui, você vai ver que quem foi que colocou na cabeça da gente que o pastor é líder? Não quero discutir aqui, não é o meu propósito, a gente pode até trabalhar só sobre isso. Mas Jesus disse que quem quer ser pastor tem que ser quem serve. E não é a ideia de hoje. Os dominadores do rebanho não são pastores. Eles são Césares. Eles são líderes, mas não pastores. Pode se eu chegar... Olá, pastor César. Não, meu nome é João. Não, você é o dono do rebanho, você é o César. Manda, eterniza e possui, eterniza. Eterniza. Por que ele eterniza? Porque eu vou morrer, mas vou deixar meu filho no meu lugar. É quase uma dinastia. É uma dinastia, cria um império aqui. E aqui não. E assim, eles lidam com a igreja como se fosse dono. Mas é dono mesmo. Não é como, pastor. Pastor, não é como. É dono mesmo. O que eles falam tem valor. E se o pastor, que é o César da igreja, se ele rouba o dinheiro, ou se ele tem amantes dentro da igreja, ninguém fala nada. É isso aí mesmo, ele é o dono. O cara olha assim e fala assim: eu sou o dono do seu dinheiro e eu sou o dono da sua mulher. Mas pastor, é isso aí que acontece. Pastor, Tantos casos, meu Deus, que acontece na nossa nação. é uma fraqueza, então, do ser humano dele se deixar ser escravo, porque hoje nós temos um mundo livre, né? E a gente vê rebanho, né? Para ele é escravo de homem. Escravo, exatamente. É um regime escravocrata. É isso mesmo, pastor. É uma deficiência do ser humano. Isso é maldade. É a busca de querer ser protegido por alguém, mesmo que seja escravo. Mesmo que seja escravo. Mas quem quer ser escravo, ele tem um problema que se chama... Baixa estima? Não, é um problema psicossomático. Porque alguém permite ser manipulado. Tem um filósofo francês que diz que o ser humano tem tendência e adora ser subjugado. Por quê? Porque Porque nessa subjugação ele se sente protegido, guardado, alimentado, mesmo que eu me seja escravo. Isso é uma ilusão. Não é protegido, né? Não é. traficante de drogas. Você vê, nas favelas, É o desejo de se pertencer a uma tribo, como foi lá. Ok, meus irmãos. Ok, 1 Pedro, beleza? Vamos adiante, mas já são quase 10 horas. Em 2 Pedro, ele vai na mesma toada, que ele vai escrever mais uma carta
com esse objetivo. Vamos ali na página 67. Página 67. Pedro vai na mesma toada com um acréscimo ao gnosticismo. Vamos ler, eu amo esse texto, gente, eu amo esse texto. Tá, vamos ver aqui na apostila, 2 Pedro. Quem gostaria de ler? Por favor. Assim como a Epístola de Judas, a segunda carta de Pedro, enfatiza que Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias para enfrentarmos o gnosticismo e o misticismo. Portanto, não há necessidade de buscar outra promessa. Aqueles que conhecem a Cristo devem fortalecer sua fé para desenvolver as características do fruto do Espírito Santo. Então terão a entrada ampla e generosa no reino eterno de Cristo. Sabendo que sua morte estava próxima, Pedro escreve para testemunhar da verdade que Cristo, que ele mesmo viu e experimentou. Fez lembranças claras sobre o que aconteceu no Monte da Transfiguração, onde Cristo foi glorificado e a voz de Deus foi ouvida. Mas deixou seus leitores cientes de que há uma profecia mais clara que esta, que não foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Proposta da epístola, pastora, lê para nós, por favor. A heresia atacada não era o tipo asceto de gnosticismo, como sucedeu em Colossos, mas a variedade libertina de gnosticismo. Os gnósticos criam que um dos propósitos do processo do sistema do mundo visa destruir o corpo, que é a sede do princípio do pecado, porquanto corpo imaterial e toda a matéria seria inerentemente má. Segundo eles, podiam ser libertinos sem sofrer qualquer dano no espírito. Isso. Eu quero dar uma rápida palavra sobre o gnosticismo, porque vai ser a mesma questão que a gente vai falar em 1 João. O gnosticismo Vou começar aqui. O gnosticismo foi uma heresia que surgiu, na verdade, um pouco antes do capítulo do século I, que era formada de filosofia grega, ocultismo, fábulas babilônicas, lendas pagãs. Então, do grego gnosko, que significa conhecimento. E aí você tem outra derivação, gnose. Então, o gnosticismo, ela é uma mistura de tudo que não prestava. Ela é um caldo batido no liquidificador do inferno que trazia para as pessoas, e a proposta do gnosticismo era alcançar o pleroma. Proposta. Alcançar o pleroma, que era um lugar maravilhoso, fantástico, é o céu. Então veja, o gnosticismo, que ensinava a gnose, inclusive a gnose existe até hoje, e ela até hoje ela está nesse ramo na filosofia. A gnose é uma filosofia e existe até hoje. Então, o gnosticismo, eu vou aqui falar
em rápido as palavras, porque a gente precisa de uma palestra só para falar do gnosticismo. Só um pouquinho. O pleroma era o centro. Era um lugar perfeito. Então veja, o gnosticismo ensinava o seguinte: todo mundo tem que alcançar o pleroma. No caso do pleroma, confundia com o céu cristão. Então eles diziam o seguinte: todo mundo tem que alcançar o pleroma. Mas para alcançar o pleroma, você tem que ter um conhecimento. Você tem que atingir um nível de conhecimento. Ou atingir um nível de gnose. Para atingir o nível de gnose, você tem dois caminhos. Vamos lá? Primeiro, o ascetismo ou a libertinagem. Por quê? Porque você tem que castigar o corpo. Por quê? Porque o corpo é matéria. E toda matéria é má. Então, dentro da confissão de fé do gnosticismo, vamos lá. Você tem que atingir o conhecimento, a gnose. Para atingir a gnose, você tem que castigar o corpo. Quanto mais você castigar o corpo, mais perto da gnose você fica. Então você escolhe: você quer o ascetismo ou você quer a libertinagem? Você que sabe. Aqui você não come, faz longos jejuns. Aqui você pode castigar o teu corpo, se mutilar, você não pode beber, não pode ter relação sexual. É ser uma seta, é ser uma pessoa fora do mundo. Ele passa longos períodos de jejum, e ele não come nem bebe, ele não tem relação sexual, ele castiga o corpo o máximo que ele pode. Aí, pastor, quanto mais você castigar o corpo, mais perto da gnose você vai chegar. Quanto mais perto da gnose você chegar, mais perto do pleroma você fica. Ou também você quer também ser um libertino. Aí é o contrário do ascetismo. Aí você pode comer, beber. Vocês sabiam que os gnósticos, principalmente nas festas romanas, eles tinham um lugar chamado vomitório? Prepare-se. Não, é cultura. O que eles faziam no vomitório? Eles comiam e bebiam, até não aguentar mais. Aí eles iam lá no vomitório, tinha uma pena de pavão, várias penas de pavão, ele provocava, isso aí é o primórdio da bulimia, né? O camarada provocava o vômito com a pena de pavão. A gente, a pena de pavão é uma coisa chique. Provocava, aí ele vomitava toda a comida e bebida para poder voltar e comer de novo. É isso que os apóstolos vão dizer glutonaria, né? Isso é glutonaria. É o cara não aguentar mais, ele pratica o vômito para poder voltar e comer e beber outra vez, lá no vomitório. Então e aí tinha sexo desenfreado, e aí tinha comida e bebida desenfreada. Por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Estou castigando o corpo. Quanto mais eu castigar o corpo, eu alcanço o pleroma. Só que daí, dentro dessa perspectiva, pecado não existe. Nada é pecado. Nada é pecado, porque isso aqui não é pecado. Isso aqui não é pecado. Pelo contrário, todas essas práticas que você fizer são práticas para atingir o conhecimento. Então não é pecado. E é a mesma questão, talvez o pastor Silvio não entrou nesse detalhe, é a mesma questão em 1 Timóteo, quando Paulo fala sobre combatendo o gnosticismo. Só que daí eles têm mais coisas. Eles vão dizer que o homem, aí, não quero entrar no mérito da questão, eu só vou passar o que é informação, o que é conhecimento.
Ele dizia que o homem era dividido em 3 partes. Não sei se o pastor Giovanni estudou isso. Em gnose. A gente ensina o gnosticismo também. Só que como uma prática condenada, claro, né? O homem é tripartite. Tem os ilicóis, tem os pneumáticos e tem os psíquicos. Isso que eles ensinavam no gnosticismo. gnosticismo. Os ilicóis são carnais. Pastor Giovanni, na crença gnóstica, os ilicóis não têm salvação. Eles são carnais, eles jamais vão atingir o pleroma, jamais vão atingir a gnose, não adianta eles serem ascetas, não adianta eles serem libertinos, não adianta, porque eles foram escolhidos para ir para o inferno. Eles não vão para o pleroma de jeito nenhum. Eles são os ilicóis, são os carnais. Como que eles classificavam? Dentro da confissão deles, quando o camarada nunca, mesmo ele sendo asceta, mesmo ele sendo libertino, o cara nunca tinha crescimento, então você é ilicói, então você não tem jeito não. Os pneumáticos, esses poderiam, esses eram os espirituais, pneumáticos, do grego pneuma, que significa ar, e daí espírito. Esses pneumáticos é que poderiam escolher entre o ascetismo ou a libertinagem, porque esses pneumáticos podem alcançar o pleroma. E os psíquicos? Esses já estão lá. Seriam os intelectuais. Ó, gente, por favor, com qualquer semelhança com certa doutrina aí, é mera coincidência. Aí os gnósticos vão dizer que os psíquicos, esses aí não precisam nem ser ascetas nem ser libertinos, porque eles já estão prontos para o pleroma. Geralmente os psíquicos, sabe quem eram? Os mestres gnósticos. Eles olhavam para Pedro e falavam: olha aí o psíquico. Olhavam para Paulo e diziam: olha aí o psíquico. E Cristo? Os gnósticos acreditavam no aeons. Isso é também presente na filosofia, né? Muito. Anjos intermediadores. Os psíquicos eram esses aeons? Não, isso aqui é outra coisa. Ah, tá, já me confundi. Os mestres gnósticos. Os psíquicos, tá, entre os psíquicos tem os escolhidos e os mestres. Não. Os psíquicos já eram os escolhidos por pleroma. E eles estavam na categoria de mestres. Ah, tá. Os aeons seria a parte espiritual. Os aeons eram anjos intermediários. Por quê? Porque o Deus maravilhoso é santo. Aí tá certo, né? Só que daí, esse Deus santo não pode ter contato com o homem. Porque o homem é pecador, ele é matéria. O homem é... Vai acreditar em Deus? Claro que acreditar. Só que é um Deus diferente. Só que o Deus não da Bíblia, né? Então o que acontece? Falso. Como Deus é santo, não pode ter contato com o mundo, porque o mundo é matéria, porque o mundo, de acordo com o gnóstico, foi criado. O mundo foi criado pelo demiurgo. Quem é o demiurgo? É um artesão. A palavra demiurgo é artesão. Então, o mundo foi criado pelo demiurgo, que é um Deus inferior. Sabe quem é esse Deus inferior? O Deus do Antigo Testamento. Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso não, gente. Eu só estou dizendo
É que eles fizeram uma salada, né? E totalmente. Tinha um Deus e tinha outro Deus menor. Sim, aí esse Deus é o Deus Supremo, é o Santo, é o que está acima de todos. E tudo isso aí estava entrando na igreja. Tudo isso entra na igreja, rapaz. Mas isso daí é meio que uma... A maçonaria tem muito isso daí, né? Sim, eles têm gnose dentro da maçonaria. O deles é o arquiteto. Eles têm. A maçonaria não é religião, ela é uma filosofia. Então, ela tem entre os seus cognatos a gnose. Mais ou menos parecido com isso Eles aqui. pegaram, acho que mais da Tá, então, o mundo foi criado, Demiurgo, Demiurgo, que seria um artesão, que é um Deus inferior, que eles acreditavam que era o um Deus do Antigo Testamento. Aí o que acontece? Para o Deus, esse Deus Santo, salvar o pecador para ele ir para o pleroma, ele não pode ter contato com o homem, porque senão ele se contamina. Então, como é que esse Deus poderia ter contato com o homem? Através dos aeons. Cadê o aeon que eu escrevi? na frente. Do ladinho aí, Seu ladinho, abaixo do seu lado do santo. Ah, ok. Então, ele precisa do aeon. Os aeons são anjos intermediários, são seres espirituais intermediários, do qual Cristo é o maior deles. Nossa. Ah, você considerava Cristo? Não. Era lá. Tem que escrever, senão não vou lembrar. Mas aí eu ia falar bem assim, não, mas o aeon foi para a cruz. Não. Aí eles entram em outra heresia, docetismo. Eu acho que nós temos que voltar um pouquinho. Depois eu volto. Do grego dokeia, que significa parecer. Parecidos. Então, o que eles falavam? Olha que doutrina mais legal. Não quer tipo. Muito grande. Pô, mas aqui, ó. A base dele. A base aqui, ó. O que você acha? Você tem isso aqui como base para a doutrina? Vai virar isso aí mesmo, né? Ela só tava mesmo. Tudo bem, eu não estou perdendo tempo com isso aqui não, porque isso aqui a gente vai ver em 1 João. Aí, perpassa várias cartas. Várias cartas. 1 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, Colossenses, Gálatas, isso aqui. Então veja, Era a grande problemática do cristianismo. era o grande... Gente, a maior praga da igreja não foi o capeta. E muito menos o Império Romano. Não foi o Império Romano que destruiu a igreja. O que estava destruindo a igreja era o gnosticismo. Era uma van. O judaísmo. Tinha coisas judaicas aqui. Então veja, eu estou com a confissão de fé aqui deles. Então Cristo, não, mas o Cristo morreu na cruz, não. Ele parecia um homem, ele não era homem. Ele parecia, por isso que Paulo vai dizer em Timóteo, Cristo Jesus homem. O intermediário entre Deus e os homens. Por quê? Fazendo um contraponto com o gnosticismo. Né? Então, você observa toda essa confissão de fé gnóstica, isso tudo, como a Janisley falou, isso tudo estava sendo citado na igreja. Coitados dos apóstolos, né? Para bater de frente contra tudo isso aí. Sim! Porque a base que eles tinham ali eram coisas que eram ensinadas há séculos. Sim! Aí Precisava vir na contramão. Pedro vai começar a combater o gnosticismo em segunda. Interessante, só para você ver que coisa interessante, quando Paulo vai debater contra o gnosticismo, ele diz que nós estamos pleno conhecimento de Jesus Cristo, não é isso? Pleno conhecimento é uma palavra muito repetida nas epístolas de Paulo. Pleno conhecimento no grego é epignose. É uma gnose superior. Exatamente. Epignose é um conhecimento superior. Por isso que tem sentido lá que o meu povo se perde por falta de conhecimento, está mais ou menos relacionado a isso? Se eu não tenho conhecimento de Deus, eu posso... Não nesse sentido, porque esse sentido aqui é para combater a heresia gnóstica. Então, quando Paulo fala assim que nós temos a epignose, ele combate porque a gnose é só gnose. A epignose, a fé cristã, é epignose. E aqui não é fé cristã, é só gnose. Então, a gnose trabalha só com conhecimento. E a epignose trabalha com conhecimento superior. Quem é o conhecimento superior? Cristo. Como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, se você conhecer Cristo,
Você você teve um conhecimento superior. Aí você já pode ir para o céu. É estratégia. Então, quer dizer, não é ter a gnose para você alcançar o céu. É você ter a epignose para alcançar o céu. E a epignose, você não precisa de nada desse mundo. Você só precisa crer no Cristo. Então, os discípulos, mais especificamente, Paulo, Pedro e João. Paulo, Pedro e João, Eles combatem o gnosticismo frontalmente. Aí você vai ver em 2 Pedro, no versículo 16. Viu, gente? Eu dei uma aula rápida de gnosticismo aqui, tá? Pastor, mas isso aí tudo, como a irmã falou, era que já estava dentro da igreja. Estava dentro da igreja. Por quanto o senhor falou, que o Pedro veio ali, formou a igreja e deixava alguém cuidar. Exatamente. Não estava preparado. Aí o mestre gnóstico chegou, porque a fé cristã trabalha no campo místico. Sim. E eles também trabalham no campo místico. Aí, ó, juntou a fome com a vontade de comer. Não, pode, pastor, pode deixar que eu vou cuidar de vocês, tá? Eu sou mestre gnóstico. Você conhece pouco, pastor, mas deixa que eu vou ser pastor. É isso que está acontecendo. E nos dias de hoje? Enganavam. Entraria como? Dentro das igrejas. Hoje o gnosticismo entraria de que forma? O gnosticismo, na verdade, As heresias. exatamente, vamos ver aqui, ó. Não é que eu esteja falando da instituição, pelo amor de Deus. Aqui na academia a gente pode questionar ideologia, nunca a instituição. Mas dentro do credo católico romano está impregnado de gnosticismo. Sim. Tem intermediários, os aions têm nome de santos, as penitências, o ascetismo, a libertinagem. Então você observa que no credo, na filosofia romana, católica, está impregnado de gnosticismo. Então, algumas datas como tipo Quaresma, Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi. Nas festas paganas. Exatamente, tudo é um gnosticismo disfarçado, mas é gnosticismo. O professor, dentro desse todo esse contexto aí, então, quem que estava no comando de toda essa coisa agnóstica toda ali? Os mestres. Os mestres que seriam quem antes dos... Os mestres judeus, porque os judeus, inclusive, a filosofia judaica como filosofia, ela é impregnada de misticismo maligno. A Cabala vem dizer aí. A numerologia vem dali. Os judeus, até hoje, em alguns círculos, acreditam na reencarnação, que eles também acreditavam na reencarnação. Por causa da influência grega. Por causa da influência grega e por causa da influência dos babilônicos. Porque eles vieram da Babilônia. Eles trouxeram algumas coisas na mala que não presta. Era oriental. Que era a filosofia do Oriente Médio, impregnada de ocultismo. Né? Então, viu, Elisângela? Aí você pega esses judeus que na maioria, a boa parte dos mestres judeus, ou eles eram filósofos gregos, ou eles eram judeus. Não é que eles tinham um lugar específico de Não. educação, né? Na verdade, Eles estavam no mundo inteiro. Eles estavam misturados. Eles estavam misturados no mundo Que é o inteiro. pior, né? Porque Deus se identifica. Então, os mestres judaicos que eram, na verdade... Alguns mestres judaicos eram gnósticos. Não todos. Que propagavam essa filosofia. A propagar a filosofia. E eles encontraram na fé cristã um ótimo hospedeiro. Porque é aquilo que parece, né? Se eu trago alguma ideia que parece que é de Deus, aí as pessoas às vezes compram o produto. É um genérico. Exatamente. Então, como tratava de coisas espirituais, coisas místicas, os mestres gnósticos tinham a primazia na igreja. É isso que os apóstolos estão combatendo. Vamos ler ali, O exemplo que tu falou é Spinoza, né? Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Judeu, influenciado pelo misticismo, pelo esoterismo e até doutrinas orientais. Sim. Acabou se perdendo, foi até expulso. Ele se tornou o quê? E hoje se tornou um dos maiores filósofos. O que ele era, pastor Giovanni? Panteísta. Se transformou em panteísta. Que é filosofia oriental. Que é daqui, ó. Você pega isso aqui, ó.
Você pega essa salada do inferno aqui, Começou bem, mas terminou mal. né? Então eles encontraram no cristianismo uma oportunidade de propagar essas As suas filosofias. Agora, lembrando uma coisa, né, gente? Eles não tinham um Novo Testamento. A igreja não tinha, nós é que temos, eles não tinham. Eles passaram a ter depois, quando surgiu, e graças a Deus que surgiu o gnosticismo na igreja, porque senão a gente não teria essas pérolas, essas confissões de fé maravilhosas. Olha como é que Deus converte maldição em bênção. Teologia sistematizada. Totalmente. 2 Pedro capítulo 1, Pedro vai dizer no verso 16, alguém lê para nós o verso 16? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Veja, olha como é que ele diz: nós não estamos seguindo fábulas artificiais, o gnosticismo, está combatendo claramente o gnosticismo, porque nós somos testemunhas oculares, ou seja, Cristo não era um aion. Um aion não se vê, é um anjo, é um ser espiritual. Ele comeu, ele Exatamente. deixou tocar. No capítulo 2, nós não vamos ler tudo, vamos ler um pouco, né? Vamos ler no verso 1, aí vocês vão ver. Aí, pastora, quando você ler 2 Pedro 2, você nunca mais vai ler com os mesmos olhos. Com certeza, já aqui a gente já vai tendo outra. Aí eu estava imaginando aqui, né? Porque você vê muito essa influência gnóstica ali em Santa Catarina, né? Muito. Rio Grande do Sul também. Você vê muito, principalmente na igreja ali, como que você vê, porque tem muito disso. E aí a pessoa se converte a Cristo. Mas aí, por isso que era essa problemática toda, porque eles se convertiam ao cristianismo. Sim. Mas eles tinham toda uma trajetória ali. Eles tinham uma E história. aí tinha a pessoa que estava ali, foi embora. Missionário, converteu, tchau. Tchau. E quem ficava ali também tinha essas influências. Sim. Então isso começou a se proliferar normalmente mesmo. Sim, foi como um vírus Eu aí. conheço aquele que eu sei que começou a acelerar. Exato. Daí, ó, era lá que o negócio Sim, exato. Qual é a diferença do politeísmo e do panteísmo? O panteísmo, ele é uma crença que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Natureza. Panteísmo no grego. Panta, que significa muito, ou tudo. Mas daí vão para os druidas. Não vamos para lá não, vamos ficar aqui. Mas não, mas daí é que não vai. Não, deixa isso para lá. Eu quero ler o 2 de 1. Vamos ler o 2:1. Vamos ler 1 e 2 para começar. Pastora, pode ler para nós? 2 Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui ele já começa atacando o gnosticismo frontalmente. Heresias destruidoras e falsos mestres que introduzirão dissimuladamente. Eles sabem o que vão ensinar. Continua. E muitos seguirão as suas práticas libertinosas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Exatamente. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. Exatamente. Ou seja, os mestres gnósticos serão destruídos por Deus. Eles vão pagar o alto preço. Ainda no capítulo 2, versículo. Pois é. Ele foi o maior pastor que o Brasil já Malafaia ele era mais. Ele era o cara que ia conversar com o presidente,
rapidamente, para a gente tomar um café. É interessante que o nome da igreja dele é o Caminho, né? Misericórdia. Ei, Pastor Giovanni, leia aí para nós. Igreja do Caminho. Igreja do Caminho. Do capítulo 2 ainda, leia para nós, versos 10 em diante um pouquinho. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais novas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonam o reto caminho, se extraviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Veja, que palavras duras Pedro fala aos mestres gnósticos e quem está ouvindo eles. Olha, então volta para o seu próprio ponto, ele vai bem ali, mano. Ele vai, e ele usa porque na verdade, viu, pastora? É um ditado baixo. É um ditado baixo. É para colocar bem o dedo na fila. Exatamente, não, é um ditado baixo, sabe aquele ditado que só fica na boca de gente baixa? Pedro está usando isso aí. Porque, deixa eu ver se você vai entender bem. É como um cão que volta para o seu. É uma coisa nojenta, asquerosa, anti-humana. É para provocar mesmo. É para provocar. Ele quer colocar assim, ó, antes vocês não conheciam a Cristo, não tinha sido revelado para vocês. Então tudo bem, você está nessa lama, nessa bagunça, tudo bem. Mas agora vocês já conheceram, né? Estão deixando isso, estão voltando. Exatamente. Isso é diferente hoje, né? Você Não. Conheceu a Cristo. Já precisou abandonar muita coisa, iniciar muita coisa. Aí volta a querer pegar, né, as coisinhas lá do passado. Exatamente. Você percebe também a diferença? A autoridade apostólica. A autoridade apostólica. Eu andei com Cristo, eu sei quem é Cristo. Não é esse que vocês estão Não é isso que vocês estão falando. Eu andei com ele, agora você vai desabonar um cara que andou com Cristo? Você falou bem, a autoridade apostólica. Esses caras são falsos mestres. Ok, gente, vamos tomar um café que são 10h30? Vamos. Depois a gente volta com João e Apocalipse.